Olá, meus queridos, bom dia, um bom sábado. Desculpe os 5 minutinhos de atraso aqui, questões técnicas, mas agora já ajeitei o microfone e às vezes ele cai um pouquinho aqui, porque ele é fino para essa... o pano da camisa é fino aqui, mas a gente vai ajeitando, tá bom? Se ele cair, eu arrumo de novo aqui. Eu espero que vocês estejam me ouvindo bem. Eu coloquei o microfone justamente para evitar um pouco do ruído externo e ao mesmo tempo dar uma iluminação melhor aqui. São improvisos, né? A gente não está no estúdio. Mas o importante é que nós estamos conseguindo estar com vocês nesse momento para orarmos, para lermos a palavra de Deus. E hoje eu quero tocar nesse assunto. O que falta para Jesus voltar? O que falta, né? Já tem mais de 2000 anos que ele fez a promessa que em breve voltaria e até hoje não voltou. E até quando nós vamos ficar neste mundo, enfrentando sofrimentos, desapontamentos, orando, pedindo a Deus por proteção, porque estamos sempre cercados de perigos? Até quando nós vamos orar de olhos fechados? Isto mesmo, orar de olhos fechados, porque a promessa bíblica é que nós estaremos com Deus. E se vamos estar com Deus, nós vamos poder falar com Jesus face a face, através da presença do Cordeiro ali na Nova Jerusalém. Nós nunca mais teremos que pedir proteção. Não fará mais sentido dizer a alguém, vá com Deus, fique com Ele, porque Deus estará realmente, sensivelmente conosco, presente em toda parte. Hoje nós temos a presença de Deus sentida pela fé, mas em breve sentiremos fisicamente a presença de Deus. Vamos dar aqui o nosso bom dia, paz do Senhor, a Marcilene, paz do Senhor, Marcilene, acho que é Marcilene mesmo. Valdeci também, bom dia a todos, bom dia, Valdeci. Kelly, amém, amém, Kelly. Mateus Muniz, mais uma live abençoada do professor, a Deus toda a glória. Douglas Lima, feliz sábado. Vera Giora, deve ser Giora, será que é judia? Giora é um sobrenome judeu. Está escrito Giora, mas deve ser Giora, não sei se pronunciei correto. Vamos aqui mais, Alex Missões, bom dia, professor daqui da África. Eu já ia perguntar para pessoas que estivessem fora do Brasil nos acompanhando. Então vamos ver aqui, nós temos Marcele, quem mais? Temos aqui Adriele Silva, bom dia, sou de Juiz de Fora, Minas Gerais, Juiz de Fora. Bom dia, paz do Senhor Jesus. Eva Paula, 14, bom dia, Eva. E pessoal, não deixe de clicar também, obrigado pelos coraçõezinhos aqui, já me disseram que isso é bom, não sei como, mas é bom quando vocês clicam nos coraçõezinhos, mas cliquem também no aviãozinho aí para convidar outras pessoas para estarem conosco, tá bom? Dayana Batista, tem Ceci, de Uberlândia, que a graça de Deus esteja com você também. Patrícia Oliveira, feliz sábado. Tem o Eli Maciel de Queimados, tem muita gente boa aqui. Itaboraí, Rio de Janeiro. Nanda, Renata Marinho, bom dia, de São José dos Campos. São José dos Campos é pertinho lá da Novo Tempo, uma cidade muito bonita. E bom dia a todos vocês que estão aqui com a gente nesse momento. Hoje eu estou feliz por várias bênçãos recebidas, mas eu ainda tenho aquele desafio da ADRA, tá bom? Eu não esqueci, lembra na semana passada, como eu falei? Eu vou falar isso agora, talvez na metade da live, no final da live de novo, para reforçar. Gente, tem mais de 19 milhões de pessoas no Brasil passando fome. Nós temos que fazer alguma coisa, tá certo? Eu até comentei com o pessoal da ADRA, tem os posts que a ADRA está colocando, mas eu não quis só meramente colocar os posts, os flyers ali no meu Instagram, eu queria colocar a cara mesmo aqui. E nós estamos com planos assim muito bons. Por exemplo, eu não estou apenas fazendo a campanha para a ADRA, eu vou participar financeiramente também da ADRA. Eu quero ajudar com algumas cestas. E eu já me comprometi com eles, nós vamos conversar detalhes amanhã e segunda-feira, por eu estar em Belo Horizonte, para evitar que eu viaje para São Paulo ou para outro lugar, nós vamos visitar algumas famílias necessitadas aqui. Eu vou filmar, vou mostrar para vocês, não expondo a pessoa, não quero jornalismo de sensacionalismo. Se a pessoa autorizar, aí eu vou contar da experiência dela, da luta dela, e nós vamos levar pessoalmente, eu vou levar pessoalmente ali o Vale Cesta Básica,
o Vale Cesta Básica para essa pessoa e vou incentivar você. Rodrigo, como é que eu faço para participar? Fique atento, tá bom? Eu vou colocar sempre no meu Instagram aqui QR Code com o número da conta. A ADRA é uma instituição séria. Vou fazer algumas lives durante a semana para convidar você para participar. Tem um cantor, que por enquanto eu não vou revelar o nome dele, um cantor muito famoso. Ele não é cantor gospel e é muito famoso mesmo. E ontem eu falei com ele por telefone e eu falei, olha, eu sei que você é muito famoso, mas você toparia fazer um trabalho comigo, uma live solidária, assim, para pegar os seus fãs e tudo mais? Eu me surpreendi, que ele falou assim, eu conheço o trabalho da ADRA, eu conheço o trabalho de vocês adventistas, é um trabalho sério, para mim é uma honra. Aí eu falei, nossa, então me passa o contato do seu assessor para a gente conversar. Ele falou, não, Rodrigo, para que assessor? Pode falar direto comigo, não vou meter o assessor nisso, é com você. Onde você quiser eu vou pra gente fazer a live, então aguardem, tá bom? Aguardem. Todo mundo que é fã desse cantor aí, nós vamos juntos aí trabalhar para ajudar a alimentar o nosso semelhante. Tá bom, gente? Muito obrigado por esse carinho. Essa semana vou respirar ADRA. ADRA, para quem não sabe, é uma agência adventista de assuntos humanitários, assim como tem a Cruz Vermelha, tem a Médicos Sem Fronteiras, tem a Unicef, tem algumas ONGs, né? A ADRA tem essa ONG. No mundo inteiro ela participa. Quando tem um terremoto num país, a ADRA está lá com o jaleco verde, ajudando as pessoas com questão de terremoto, campos de pessoas que são vítimas da guerra, sabe? Aqueles campos de refugiados, sempre a ADRA está lá. Nesses países que têm problemas de guerras, terremotos, tsunamis, a ADRA tem um tipo de atividade. No Brasil ela tem outra, porque aqui a gente não tem essas catástrofes naturais tão fortes como lá, mas nós temos gente passando fome e a ADRA está aí. Graças a Deus por isso. Foi, aliás, o atendimento de uma oração. Porque eu falei com vocês na semana passada como eu fiquei com vergonha de mim mesmo. Você está aqui me seguindo no Instagram, muita gente está seguindo o meu canal, está inscrito no meu canal, e eu podia movimentar toda essa gente aí para ajudarmos de maneira conjunta a mitigar um pouco da fome no mundo, tá bom? Então convide seus amigos aí, aperte no aviãozinho, que eu vou orar e a gente vai começar a ler a palavra de Deus, hoje falando o que falta para Jesus voltar. Vamos orar então a Deus? Querido Senhor, amado Pai, em nome de Jesus, nós estamos agora para começar a ler a Tua palavra. Que o Teu Espírito esteja conosco, que o Teu Espírito fale ao nosso coração e ajuda-nos, Senhor, a amar o nosso semelhante, como o Senhor mesmo nos amou, e amar a Ti, Deus Criador, acima de todas as coisas. Que este seja o resumo dos mandamentos na nossa vida, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, meus queridos. A breve volta de Jesus, eu vou desligar aqui os comentários, mas uma vez obrigado a todos que estão com a gente aqui, viu? Vamos ver aqui, desativar os comentários, muito bem. Mas continua enviando o aviãozinho para convidar as pessoas. A promessa da segunda vinda de Cristo é um dos assuntos mais repetidos na Bíblia Sagrada. Há mais de 2.000 e tantas referências diretas ou indiretas à volta de Jesus ao juízo final em toda a Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Mesmo antes de Cristo vir ao mundo na pessoa de Jesus, já havia os profetas falando do grande dia do Senhor. Aliás, tem algumas expressões na Bíblia, eis que vem o dia do Senhor, e não se refere ao dia de guarda, o sábado. O dia do Senhor ali se refere ao dia do acerto final de contas, em que Deus virá, diz que o sol se escureceria antes desse dia, conforme a profecia de Joel. Vem o Senhor e não guarda silêncio. Tem muitas passagens da Bíblia que falam do dia do acerto final de contas, do acerto de contas, o acerto final. E quando chegamos no Novo Testamento, Jesus coincide com o acerto final das contas com o dia da sua vinda a esse mundo. Só que algumas coisas nos confundem ali na Bíblia. Em primeiro lugar, que lá fala, Jesus em breve voltará. Quão breve é esse breve? Eu confesso para vocês uma certa frustração teológica particular. Frustração. Eu não disse falta de fé, uma perda de esperança, nem muito menos uma dúvida com relação às promessas bíblicas. Mas é uma frustração, que você vai entender. Quando eu conheci que Jesus em breve voltaria, na verdade, foi até antes de ler na Bíblia, através dos adventistas sobre a volta de Jesus, eu já tinha uma noção da volta de Cristo, porque
não me perguntem como, no meu livro O Ceticismo da Fé, até tem um capítulo que eu menciono esse sonho de criança. Eu me lembro que deveria ser antes dos 5 anos de idade, porque eu não tinha ido para a escola ainda. E eu sonhava que eu estava numa casa e havia uma senhora de idade comigo nessa casa e começou a chover pedras e as pedras batendo no telhado e eu com aquele medo, e a senhora falou comigo assim: não tenha medo, é Jesus que está voltando, é Deus que está voltando. E quando eu saí eu devia ter uns 4, 5 anos de idade. Quando eu saí da casa, interessante que os sonhos não permanecem tanto tempo na mente, mas isso eu ainda lembro. Eu saí da casa, eu olhava para o céu e vi a silhueta de um homem com vestes longas, mas a silhueta ele não era branco, era uma nuvem cinza, mas ele regia, como se fosse uma orquestra, mexendo assim os braços, aquela silhueta assim com eu lembro bem detalhe da veste bem longa dele. E a frase da mulher: viu, é Deus que está voltando, é Deus que está voltando. Depois disso eu me lembro que numa velha Bíblia em minha casa, que essa Bíblia foi destruída quando eu resolvi vir para a igreja, mas isso é uma história que eu conto noutra ocasião, tinha dentro um folheto alaranjado com o nome urgente. Aí quando eu já estava na escola lendo, eu lembro que ficava juntando as sílabas urgente. E quando eu abri aquele folheto, tinha uma imagem da volta de Jesus. Eu ficava namorando aquilo ali igual adolescente, olhando a fotografia da namorada, sabe? O Instagram dela. Eu olhava os detalhes e reolhava, eu decorava cada detalhe ali daquela cena. Me imaginava ali Jesus voltando. E o folheto no verso dizia alguma coisa mais ou menos assim: você já viu essa cena? Percebe o que ela está mostrando? Olhe outra vez. Jesus vai voltar em breve, etc, etc. E tinha embaixo uma parte em branco, onde eles batiam o carimbo de um endereço da igreja. Isso, tínhamos 7 anos de idade, 8 anos. Depois, eu lembro que a gente ia à casa de um amigo, André Luiz, nem sei por onde anda, isso era da época do primário. A gente ia fazer exercício e a mãe dele tinha um livro, Vida de Jesus, lá, que ela tinha comprado de vendedores de porta em porta. E nesse livro também tinha no final uma imagem da volta de Jesus, que eu ficava comparando com o folheto. E anos depois disso, quando eu já estava com 13 anos de idade, eu me tornei adventista. E aí eu entendi a questão da doutrina da volta de Jesus na Bíblia. Aí tudo descortinou por mim. Mas naquela época, eu pensava que Jesus iria voltar dentro de 1, 2, 3 anos. E ele não voltou. Ele não voltou. E passou mais tempo e ele não voltou. E surgiu toda uma efervescência que no ano de 2000 ele voltaria, o mundo, até tinha um adágio: 1000 passará, 2000 não chegará, e nós já estamos em 2021, ele não voltou. Eu esperava que eu não ia nem terminar teologia, e eu já terminei teologia, já dei aula de teologia. Tem alunos meus, ex-alunos meus, que hoje são presidentes em alguns campos da Igreja Adventista, e ele ainda não voltou e eu estou aqui. E a Bíblia fala que em breve voltará. Quão perto é o perto? Sabe, quando você vai para Apocalipse ali, ele diz para João de maneira bem clara e sem nenhuma reserva: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão. Sem demora já tem 2000 anos. Aí eu já vi várias explicações, assim, demora do ponto de vista de Deus, tá? Mas eu tô do lado de cá. Deus não escreveu a Bíblia para ele escreveu para nós. Até que eu entendi, alguns também apegam muito a questão dos sinais, eu vou entrar neles daqui a pouquinho. Até que eu entendi que essa expressão sem demora na Bíblia, ela não é uma expressão necessariamente cronológica, mas qualitativa. Como assim, Rodrigo? Não entendi. Eu vou ilustrar e você vai entender. Tem uma fotografia que às vezes eu uso quando eu falo isso em palestra, que mostra uma pedra bem pontuda, assim como está minha mão aqui, e uma outra pedra enorme por cima dela, como está a Bíblia em cima da minha mão. Tá certo assim, ó? E a erosão está acontecendo aqui. É fato, dizem os geólogos, que essa pedra de cima cairá a qualquer momento. Mas os próprios geólogos dizem que aquela pedra que está apoiada na outra está prestes a cair, mas ela pode ficar 1000 anos sem cair. Ela ficou até agora, pode ficar mais 1000 anos sem cair, ou pode cair a qualquer momento. Quando eu ouvi isso e li sobre essa história, eu falei: nossa, eu nunca queria ter uma casa construída ali, embaixo daquela pedra. Mas alguém pode falar: não, mas o geólogo falou que ela pode ficar ainda 1000 anos intacta. Sim, mas o geólogo falou que ela também pode cair a qualquer momento. Este é um
a qualquer momento, não cronológico, mas qualitativo. Não significa que a pedra vai cair amanhã cedo, não é uma coisa que dá para marcar no relógio, mas significa que a qualquer momento ela pode cair. Sem contar que, do ponto de vista individual, a volta de Jesus pode acontecer para mim agora, se eu morrer. Porque a partir do momento que eu morrer, a Bíblia fala que será no abrir e fechar de olhos, e eu já vou alcançar a ressurreição. A primeira, que é a dos justos, ou a última lá depois do milênio, que é a dos ímpios. Então temos que estar preparados para a volta de Jesus. A qualquer momento ele pode voltar. Tá, Rodrigo, a qualquer momento, mas ainda assim o nosso coração está em angústia. Eu estou falando para pessoas aqui que de repente estão enterrando um ente querido hoje. Você deve estar agora, você entrou agora acidentalmente no Instagram e começou a pegar essa mensagem, e agora eu quero falar com você. Você deve estar assim: Rodrigo, nesse momento eu acabei de receber a notícia que meu tio, meu pai, meu primo, meu filho precisa ser entubado e não há vaga para ele em hospital da região, eu estou desesperado. O que eu faço? Eu nem sei porque que eu estou aqui assistindo isso, eu devia estar correndo, tentando ligar para um lugar e para o outro. Deixa eu falar uma coisa para você. A esperança da volta de Jesus não é uma coisa inócua. Ela tem sentido. Ele vai voltar. Tá, e por que ele ainda não voltou? O que falta? Bom, vamos abrir a Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 21. A primeira coisa que eu me chama a atenção quando eu leio o capítulo de Lucas capítulo 21, é que Lucas fala, por exemplo, no verso 10. Nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais vindos do céu. Realmente é o que nós estamos vendo agora. Terremotos, grandes terremotos, epidemias, ó, o Covid aí, coisas espantosas. E isso tudo Jesus começou a contar respondendo a uma pergunta dos discípulos, que no verso 5, quando eles estavam vendo o templo, eles disseram assim: alguns falavam a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e dádivas. Então Jesus lhes disse: vocês estão vendo essas coisas? Virão dias em que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Perguntaram a Jesus: mestre, quando será isto? E que sinal haverá quando essas coisas estiverem para acontecer? Aí Lucas apresenta as respostas de Jesus. Quando você vai para Marcos capítulo 12, o mesmo texto também é repetido. E também em Mateus capítulo 24, que se tornou o mais famoso dos 3 relatos da volta de Jesus. Aí alguém pode estar me perguntando do outro lado: espera aí, Rodrigues, para só um pouquinho, para, senão nem vou continuar ouvindo sua mensagem. Eu já não caio mais nessa de pegar a passagem da Bíblia sobre epidemia e falar que isso é sinal seguro de que Jesus em breve voltará. Sabe por quê? Você leu aqui, epidemias, e já lembrou do Covid. Mas se eu estivesse lendo essa Bíblia na Idade Média, eu leria epidemia e já apontaria para a febre negra, para a peste negra. Você sabe, a peste negra foi aquela doença vinda da urina do rato, da leptospirose, mas não tinham sido, ainda não tinha entendido a razão dela, e milhões de pessoas morreram na Europa na Idade Média por causa da peste negra. Se eu estivesse lendo Lucas, na época 21, na época da Idade Média, eu ia olhar para a peste negra e falar assim: olha, Jesus está perto de voltar, porque realmente tem uma peste aí. Se eu estivesse, uma epidemia, se eu estivesse lendo isso aqui na época da gripe espanhola, eu também estaria falando: ó, Jesus está perto de voltar, porque falou que ia ter epidemias. Se eu estivesse lendo na época do século XVIII, 1755, quando todo mundo estava assombrado com um grande terremoto de Lisboa, olha, haverá grandes terremotos, Jesus vai voltar a qualquer momento, porque tem terremoto. Só que o terremoto de Lisboa foi no século XVIII, nós estamos no século XXI, e ele não voltou ainda. A peste negra ficou séculos no passado e ele não voltou ainda. Então quem te garante que eu apontar terremotos, guerras e falsos profetas hoje também, indicação que Jesus em breve voltará? Essas coisas sempre existiram. É verdade. Mas para responder justamente a esta pergunta, que vem a ênfase que Mateus dá, que é ligeiramente distinta da ênfase de Marcos e de Lucas. Quando eu digo ligeiramente distinta, eu não digo contraditória, não há contradição na Bíblia, mas é uma ênfase, um outro prisma do mesmo objeto, tá certo?
Se você tiver uma Bíblia aí, abra comigo para você ver uma coisa que acontece. Mateus, capítulo 24, a mesma coisa, os discípulos saem, Jesus fala que o templo seria destruído de Jerusalém, e eles perguntam, Senhor, quanto será essas coisas, ou seja, a destruição do templo, e que sinal haverá da tua vinda? É interessante que eles não perguntam que sinais haverá da tua vinda, eles perguntam que sinal haverá da tua vinda. Aí Jesus viu que os discípulos estavam achando que a destruição de Jerusalém e a segunda vinda deles seriam a mesma coisa. Então, para não desanimá-los, ele deu exemplos de cada um dos acontecimentos, mas no mesmo discurso. Mas a primeira palavra que Jesus começa dizendo é a seguinte. Capítulo 24 de Mateus, verso 4. Tenham cuidado, que ninguém os engane. Então, cuidado. Não se deixe enganar. Por quê? Porque virão muitos em meu nome. Então, antes que eu volte, virão muitos dizendo que são eles. Virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo. Agora tem um monte de gente pedindo para eu comentar de um sujeito aí de Israel que está se proclamando o Messias, mas isso é fake news. Eu não fui atrás disso porque é fake news. Em Israel ninguém está falando disso, ninguém está dando uma bola para esse negócio de Messias. Não tem nada a ver. E, gente, são milhões de judeus ao redor do mundo. Se tiver um louco aí falando, eu sou o Messias, e juntar 20 em torno dele, não significa que Israel agora reconheceu que o Messias voltou. Mas, de qualquer maneira, é um louco. Tem muitos aí falando que ele é o Cristo. Já apareceram vários. Aqui no Brasil nós temos o Henri Cristo, falando que ele é a encarnação do Cristo. Você teve um outro de Porto Rico, esqueci o nome dele agora real, que morreu há pouco tempo. O homem parecia todo bonitão na internet, todo maquiado e tudo. Tem um monte de falso Cristo e falsos profetas também, pessoas arrebatando as pessoas. Mas só que ele falou, cuidado, não deixe ninguém enganar vocês não. E ele continua dizendo, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Agora que tem. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isto aconteça. Mas ainda não é o fim. Percebeu? Mas ainda não é o fim. Essa ênfase aqui que eu gostaria de dar para vocês. As guerras não são um sinal seguro de que Jesus está perto de voltar. Porque ele falou, ainda não é o fim. E ele continua dizendo, porque nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, todas essas coisas são o princípio das dores. Gente, eu vou fazer uma autocrítica para vocês da Igreja Adventista, a igreja que eu pertenço. Ela tem uma característica teológica que, por um lado, é uma grande bênção, por outro, se não for bem trabalhada, pode se tornar um problema para a igreja. Qual característica? A Igreja Adventista ela nasceu num contexto de pregação apocalíptica. Um dia eu posso explicar isso para vocês. Muita gente fala assim, os Adventistas surgiram porque Ellen White profetizou que Jesus voltaria em 1844, falsa profetisa, ele não voltou. Desculpa, não tem nada a ver isso. Você pode até não concordar com a igreja, mas não fale o que não é verdade, tá bom? Quando houve o desapontamento de 1844, participaram aqueles que no futuro se tornariam adventistas, mas não existia a igreja adventista. Quem se decepcionou em 1844 foram cristãos americanos, maioria protestantes, porque havia alguns católicos no meio, mas a maioria protestantes. Então o desapontamento de 1844 foi um desapontamento das igrejas protestantes, porque Guilherme Miller era batista. E junto com ele havia um grupo enorme de metodistas, episcopais, luteranos, Christian Connection, que é uma igreja que só tinha nos Estados Unidos, outros ramos ali menores, até Quakers. Então foi um movimento que juntou um monte de, quase 2 milhões de pessoas só de protestantes. Não havia igreja adventista. Mas Rodrigo, mas fala que era o desapontamento dos adventistas. É porque aquele grupo foi apelidado de adventista, porque adventista vem de adventus. Adventus, advenit, aquele que está por vir, no latim. Então adventista, aquele que está esperando aquele que está por vir. Aquele que está esperando o advento, a volta de Jesus. Eles foram apelidados de milleritas e de adventistas.
tá certo? Porque eles estavam esperando a volta de Jesus. Mas não existia igreja adventista. Então, quando você fala assim, o desapontamento de 1844 da igreja adventista, está errado. O desapontamento de 1844 dos protestantes dos Estados Unidos e um grupo de católicos também que estava juntos ali. Essa que é a realidade, não estou puxando sardinha. Tá certo? Depois desse desapontamento, é que um grupo vai, alguns voltam para a igreja matriz, outros ficam sem rumo, e um grupo resolve estudar a Bíblia para ver onde eles erraram e chegam à conclusão que o erro estava em determinada interpretação de Guilherme Miller, e aí fundaram a Igreja Adventista do Sétimo Dia, da qual Guilherme Miller nunca fez parte. Ponto. Registrado isso, a Igreja Adventista nasceu num contexto apocalíptico. Eles nasceram do desapontamento de achar que Jesus voltaria em 1844 e não voltou. Como o cristianismo também nasceu de um desapontamento, o cristianismo acreditava, os apóstolos acreditavam que Jesus seria aquele Messias que ia vir com o exército, ia mandar embora os romanos, ia emplacar Israel como o centro do mundo. E ele não fez isso, ele morreu crucificado. E o desapontamento foi tão grande que mesmo após a ressurreição de Jesus, quando ele está subindo ao céu, a última coisa que eles ainda perguntam para Jesus é: Senhor, peraí só um pouquinho, antes do Senhor subir, afinal de contas, e as promessas do Antigo Testamento? É nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Olha a pergunta que eles fazem. Quando eles perguntaram: Senhor, é nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Eles não estavam entendendo que era para formar um movimento que ia se chamar Igreja Cristã, cristianismo. Eles entenderam que Jesus deveria cumprir com o judaísmo aquela expectativa messiânica que os judeus tinham. E por alguma razão ele não cumpriu, ele frustrou a expectativa de todo mundo, até de João Batista. Porque quando João Batista foi preso e Jesus aparentemente não fez nada, João Batista mandou 2 discípulos perguntarem a Jesus: escuta, pergunta se é ele mesmo que tinha que vir ou se eu tenho que esperar outro, porque ele não está parecendo aquele que as profecias mostravam. Aliás, eu já uma vez conversando com um rabino em Jerusalém, ali perto do Muro das Lamentações, ele jogou isso na minha cara. Ele falou assim: sabe por que o seu Jesus não pode ser o Messias? Porque as promessas do Antigo Testamento são, ele não fala Antigo Testamento da Tanakh, a gente que fala Antigo Testamento, as promessas das Escrituras são que o Messias, quando viesse, proclamaria a paz mundial. O Messias de vocês não trouxe a paz mundial, as guerras continuaram existindo, ele não restaurou o reino a Israel, ele não cumpriu aquilo que os judeus estão esperando que o Messias cumpra quando ele vier. Então, ele é um falso profeta, ele é um falso Messias. Porque se ele fosse o verdadeiro Messias, ele não cometeria um erro desse de não cumprir as profecias do Antigo Testamento. Eu conversei longamente com ele, a gente terminou amigo e tal ali, mas eu estou mostrando para você que a mesma acusação que eu tenho como adventista, que o adventismo surgiu de um erro, de uma falsa profecia, o cristianismo tem para alguns rabinos também, que nós também é uma falsa profecia. A gente acreditou que Jesus era o Messias, quando viu que ele não era, inventou a história da ressurreição para poder maquiar a situação. E a mesma coisa falam os adventistas, profetizaram Jesus ia voltar, quando erraram, a inventar essa história de santuário celestial. A mesma coisa, tá bom? Mas depois desse parênteses aí, você entende a questão que tanto o cristianismo como a igreja adventista surgiram, o cristianismo eu estou falando como massa geral, de uma decepção apocalíptica. Porque os primeiros cristãos acreditavam que o reino voltaria naquele tempo, porque eles liam lá Jesus falando: vocês não vão nem terminar de percorrer as cidades de Israel antes que o Filho do Homem venha. Então muitos pensaram que era para aquela geração mesmo. Paulo, que era tão desenvolvido teologicamente, falou assim: olha, depois nós, os que estivermos vivos. Então ele mesmo esperava a volta de Jesus para aquele tempo, e Jesus não voltou. A igreja adventista também esperava a volta de Jesus para aqueles tempos, e não voltou. Como a igreja surge nesse ambiente apocalíptico, isso foi, por um lado, bom, tanto para o cristianismo primitivo quanto para a igreja adventista, porque a iminência da volta de Jesus dá para você um senso de missão, sabe? Aquela questão de urgência, eu tenho que falar. É mais ou menos como uma história que contaram de um tsunami, que a menininha, ela viu quando o mar recuou. Desculpa que está passando o caminhão do lixo aqui. O mar recuou tremendamente, todo mundo achou lindo o mar. Perdão, pessoal, mais uma vez, você sabe, né? Ambiente não controlado, é isso aí. Mas eu espero que não desvie a atenção de vocês. Como eu estava falando, uma menina na praia viu que o mar recuou metros e metros e centenas de metros,
E todo mundo achou lindo o mar recuando e vários peixes diferentes aparecendo e pulando ali no tudo rasinho. E ela lembrou da aula que ela tinha tido em casa com a professora, que aquilo significava que um tsunami estava por vir. Então ela começou a desesperadamente gritar para todo mundo e parece que ela conseguiu salvar a família dela e algumas pessoas. Que ela começou, gente, corre, 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 porque vai vir um tsunami. A sensação daquela menina é a sensação de quem participa de um movimento apocalíptico, que está seguro que Jesus em breve voltará, que o juízo final vai acontecer. Ele não perde tempo. O tsunami está chegando, então eu tenho que levantar e proclamar para todo mundo que ele vai voltar. Isso dá um senso de missão tão grande que a igreja cresceu exponencialmente. Só para você ter uma noção, um grupo teologicamente muito parecido com os adventistas são os batistas do sétimo dia, porque eles também guardam o sábado. Aliás, nós não aprendemos a guardar o sábado por causa de Ellen White. Quem trouxe o sábado para os adventistas foram os batistas do sétimo dia, com Raquel Preston. E naquela época que a igreja adventista surgiu guardando o sábado, os batistas do sétimo dia já tinham até universidade. Eles já tinham até universidade, tinham igrejas bem constituídas, e os adventistas eram uma meia dúzia de gato pingados, acho que uns 4.000 nos Estados Unidos. Mas como os batistas do sétimo dia perderam um pouquinho a ênfase na escatologia, o que é escatologia, Rodrigo? A doutrina do fim do mundo, do juízo final. Como eles perderam um pouquinho essa ênfase, os batistas do sétimo dia encolheram. Eu não sei os números reais do mundo hoje, mas sei que eles não são muitos. E os adventistas hoje são mais de 15 milhões no mundo, se contar com as crianças dá mais de 20 milhões de adventistas. Mais ou menos uns 15 milhões de adultos, 14, 15 milhões eu acho, com mais as crianças aí dá quase 20 milhões de adventistas, talvez, porque criança não é contada por não ser batizada ainda, né? Então são muitos no mundo. O que fez a igreja adventista crescer tanto? Essa ênfase, Jesus em breve voltará, temos que pegar isso ao mundo. Então isso é ótimo. Isso também foi a ênfase do cristianismo primitivo, que sob o batismo do Espírito Santo, começou a pregar que Jesus é o Messias e ele vai voltar, ele vai voltar. Só que quando chegou pelo quarto século da era cristã, o cristianismo perdeu um pouco a ênfase na volta de Jesus. Não perderam a crença que Jesus iria voltar, mas ela se resumiu a um apêndice do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, creio em Jesus Cristo, seu único Filho, aí fala no final que está sentado à direita do poder, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos, que quem é católico conhece. Mas a volta de Jesus ficou agora limitada a um apêndice do credo, não é mais uma proclamação que as pessoas fazem a plenos pulmões. A bem da verdade, tem alguns padres agora da Canção Nova, padre Jonas Abib, que estão pregando com força a volta de Jesus. Mas são minoria. Normalmente, quantos católicos que estão me assistindo aqui que ouvem um padre na missa fazer um sermão sobre a volta de Jesus? Não menciona, não menciona. Perdeu. E essa perda de referência pela segunda vinda de Cristo faz a igreja se tornar um pouco mais mundana, como dizia o meu ex-professor e falecido padre João Batista Libânio. A igreja troca as catacumbas da perseguição pelos palácios da riqueza. Então é muito importante ter essa ênfase da breve volta de Jesus. Mas ela traz um problema. Se não for bem equilibrada. Qual o problema? É que eu posso ficar tão atento à segunda vinda de Cristo que eu esqueço da vida daqui agora. Há esse risco. Há esse risco de, na igreja adventista, falarmos tanto assim do anticristo, dos tempos finais, que, por exemplo, numa situação como esta agora, eu tenho 19 milhões de pessoas passando fome no Brasil e eu ficar só falando que Jesus vai voltar. Não, na volta de Jesus não haverá mais isso, na volta de Jesus não haverá mais isso. Olha, Jesus vai voltar porque haverá guerras, terremotos, tá? E a pessoa está lá com fome e eu estou falando com ela que Jesus vai voltar. Tem uma passagem da Bíblia até muito irônica que fala o seguinte, amaldiçoando aquele que o seu irmão vem pedir pão e ele fala, vá em paz. Traduzindo em linguagem de hoje, o meu irmão vem pedir pão e eu falo assim, eu vou orar por você. Eu vou orar por você. O irmão está com fome, está com desespero, está precisando do meu apoio, e eu estou falando com ele que Jesus em breve voltará, porque tem guerras, tem terremotos, tem tudo mais, e Jesus falou que isso tudo não era o fim ainda. Note, não que estas coisas anote isso aqui que é importante, não que as guerras, os terremotos, os sinais que aparecem aqui em Mateus, não representem indícios do que vai acontecer no fim do mundo da volta de Jesus. Ainda são, na minha compreensão, sinais da volta de Jesus. Mas a maneira como Mateus os apresenta era para que a nossa força, a nossa tônica não esteja nesses sinais.
porque senão a gente perde o rumo da história. Fica vivendo só o amanhã sem considerar o hoje. Eu sei que Jesus vai voltar e eu não posso perder esse referencial. Eu já falei disso da Igreja Adventista. E a Igreja Adventista corre o risco de perder esse referencial hoje. Eu falei que ia ser uma autocrítica. Por que eu digo que pode perder esse referencial? Porque, às vezes, muitos adventistas, por já demorar tanto tempo que Jesus não voltou, já estão mais descansados, já não estão em muita pregação mais de Apocalipse 13 em algumas igrejas, exceto série de conferências. Muitos sermões, às vezes, estão virando mais sermão de autoajuda, está esquecendo o referencial. Isso é perigoso. Nós estamos passando por uma crise que pode chegar a uma... Vou criar um neologismo aqui, viu? Uma desapocalipsização da igreja. Um palavrão, né? Mas você entendeu o sentido. A perda do referencial apocalíptico da igreja. Mas, como eu falei, era uma autocrítica. Eu tenho que manter viva a chama da crença da volta de Jesus, mas eu não posso deixar que esta chama ofusque o dever do agora. Vou continuar lendo para você. É interessante que Jesus falou que estas coisas não seriam o fim, seriam apenas o princípio das dores. Quando Jesus falou isso para os discípulos, eles mesmos atrelavam a vinda do Messias a muita guerra, conflito. Lembra que eu falei com vocês que eles estavam esperando um Messias que viesse com um exército poderoso, expulsasse os malditos e odiados demônios romanos e trouxesse a paz mundial através de Israel como sendo o reino maior do mundo? Lembra disso? Aí Jesus fala coisas assim, calma, a minha vinda não tem nada a ver com guerra humana, nem com terremotos. Porque eles pensavam que o Messias ia proclamar um terremoto que ia destruir Roma. Havia muita interpretação judaica daquela época nesse sentido. Ele falou, calma, não é assim que vai ser. Eu vou vir com poder e grande glória, mas a intervenção não vai ser desse jeito que vocês estão pensando, olhando para os negócios desse mundo. Aliás, até uma notinha de rodapé aqui, tem uma passagem do Talmud que me chamou muito a atenção, que era um debate dos rabinos sobre como viria o Messias. Em glória e majestade, como aponta o livro de Daniel, ou humilde num jumentinho, como aponta o livro de Zacarias. E os rabinos não sabiam entender. Afinal de contas, ele virá humilde montado num jumentinho, ou virá em glória e majestade, como diz Daniel? Ora, a resposta que Jesus dá, ele virá das duas maneiras. Na primeira vinda dele, ele veio humilde no jumentinho, como ele entrou em Jerusalém. Mas na segunda vinda dele, ele virá com poder e grande glória. Agora, de que maneira que ele não virá com um exército humano, para, através de política humana, resolver os problemas desse mundo, como esperavam os discípulos. Então, eles ficavam, todo judeu da época de Jesus que estava aguardando a vinda do Messias, ficava olhando para os acontecimentos externos a Israel como sinais, indícios de que o Messias estava chegando, uma derrocada em Roma, um terremoto que provocou o prejuízo de Roma, uma praga que caiu numa cidade. Olha, o Messias está por vir, o Messias está por vir. E Jesus quis mostrar que não são sinais externos ao povo de Deus que indicarão que ele está por vir. E aqui que vem o ponto. Porque a semelhança dos judeus do primeiro século, a semelhança dos discípulos de Jesus, nós, sejamos adventistas ou irmãos de outras igrejas que acreditam na volta de Jesus, ou que pelo menos ouviram falar da volta de Jesus, estamos sempre com o olhar debruçado sobre a janela, percebendo o que está acontecendo fora do povo de Deus, como indicativo claro, inequívoco, de que Jesus está perto de voltar. Eu mesmo admito para vocês que eu tenho esse sotaque, esse ranço na minha fala. Olha, Jesus está perto de voltar. A gente conversa com algumas pessoas mais velhas. Olha esse mundo, meu pai já dizia que a gente ia vir coisas absurdas, né, terríveis. A gente está vendo agora, Jesus vai voltar. Olha, Jesus vai voltar, porque agora está uma coisa terrível no mundo. O filho não está respeitando o pai não está respeitando o filho. Jesus vai voltar. Eu confesso a vocês que eu estou começando a mudar um pouco minha fala. Porque Jesus falou que isso aqui, apesar de serem indicativos, indícios da volta dele, isso aqui ia acontecer durante toda a época. Ele mesmo falou, olha, vocês irão falar de guerras, rumores de guerras, mas isso não é o fim. Isso é apenas o princípio das dores. Não é o fim. Então, se não é o fim, quando eu vir guerras, terremotos, aquilo vai me lembrar que Jesus vai voltar, mas não vai me garantir que ele está voltando agora. Rodrigo, você está dando um nó na minha cabeça, que toda vez que eu dei estudo bíblico, a minha ênfase era em terremotos, essas coisas. Tudo bem, não é que você ensinou heresia, não. Isso está na Bíblia. Mas a ênfase da brevidade da volta dele não são
esses eventos externos. Então a questão não é eu ficar olhando pela janela o que está acontecendo nos Estados Unidos, o que está acontecendo no Vaticano, o que está acontecendo na Bolsa de Valores como indicativo. É lógico, você vai encontrar sermões meus na internet onde eu faço uma leitura sociológica do que está acontecendo no mundo agora e de maneira sociológica eu chego à conclusão que o mundo está realmente preparado agora para que o anticristo assuma o governo mundial. Eu tenho muitos indícios disso. Pela primeira vez, vou dar uns 2 ou 3 aqui para recapitular, mas você pode assistir esses sermões meus, estão aí no meu canal do YouTube, na Igreja Adventista, em algumas semanas de oração que eu fiz sobre o Apocalipse. Eu vou dar alguns sinais para vocês aqui, alguns indícios que me mostram que agora, mais do que nunca na história, o mundo está política e socialmente preparado para que Jesus volte nos próximos anos, no próximo decênio. Quer exemplos? Vamos lá. Sempre houve epidemias no mundo, mas pandemia, no sentido literal da palavra, é a primeira vez. Eu sei que alguém pode falar, Rodrigo, desculpa, fala bobagem, não, eu sou médico, há outras pandemias registradas na história, você não fala do que você não sabe. Com todo respeito, pandemia é a primeira vez, eu insisto, e vou explicar por quê. Eu já lecionei história, e a gente falava da Primeira e Segunda Guerra Mundial. Mas, literalmente falando, não foi uma Primeira Guerra Mundial, porque nem todos os países do mundo estavam envolvidos. Nem a Segunda Guerra Mundial foi de fato mundial, apesar de ter esse título. Tá certo? Apesar de ter esse título. O Sudão não participou da Segunda Guerra Mundial. A Nigéria não participou da Segunda Guerra Mundial. O Nepal não participou da Segunda Guerra Mundial. A Índia não participou da Segunda Guerra Mundial. Então a Segunda Guerra Mundial, aliás, ela foi ambientada na Europa. O Brasil mandou expedicionários para a Segunda Guerra Mundial, mas aqui não teve uma bomba que caiu aqui. Tem uma história mal contada de um navio que foi torpedeado lá em Recife, que acham que eram alemães, etc. Mas, de qualquer maneira, nenhum cidadão brasileiro teve que ter uma casa derrubada por uma bomba que caiu do céu. Então a Segunda Guerra Mundial não foi de fato mundial. E quando eu vou ao dicionário, eu descubro que a diferença de epidemia para pandemia é que a epidemia é regional, a pandemia é mundial. E pela primeira vez na história, eu tenho uma tragédia que é de fato mundial. Não houve um país que ficou sem usar máscara. Não houve um país que ficou numa situação confortável que dispensasse o uso da vacina ou dos remédios. O Irã está tendo a crise do Covid e a África do Sul também. E o Afeganistão também. E o Iraque também. E Israel também. Estados Unidos também. Luxemburgo também. Países ricos, países pobres, países inimigos. Todo mundo está aqui. O discurso é para todos. Agora a gente está falando assim, pois é, gente, o ebola que aconteceu lá na África. Não, eu estou falando do Covid que aconteceu na minha rua. E que o meu amigo que mora em Israel também está falando que lá em Israel agora parece que vão liberar o uso de máscaras a partir de amanhã. Ou seja, agora eu estou falando de uma pandemia literal. Segunda coisa que é característica desse mundo. Agora, pela primeira vez na história, está se desenhando uma ideia de uma economia mundial. Por mais que os de esquerda não gostem dos de direita, os de direita não apreciem os de esquerda, não gostem também, por mais que uns prefiram o presidente Trump, por mais que outros prefiram o Biden, por mais que alguns sejam católicos, outros protestantes, por mais que alguns sejam muçulmanos e outros judeus, não interessa. Ainda que o Irã queira odiar Israel e tenha o domínio do petróleo junto com a Arábia Saudita, não interessa. Ou o mundo unifica a economia dele ou vai rachar. Não é questão de quem gosta ou não gosta, não tem outro jeito. É o que tem. Então, realmente, agora nós temos o caminho preparado para um governo único, mesmo que o de esquerda continue de esquerda, o de direita, o comunista continue comunista, o socialista socialista, o capitalista capitalista, o liberal capitalista, não interessa. Tem que ter uma agenda única. O mundo não suporta mais do jeito que está. O reset não é teoria da conspiração, o reset está para acontecer. Então, gente, eu olhando para o mundo, essa é a ênfase que eu dou nos sermões, o mundo tem realmente um cenário prontinho
para que o anticristo previsto em Apocalipse 13 comece a atuar. Eu tenho certeza acadêmica disso, de estudo. Agora, preste atenção, que agora que vem o ponto principal. Se o que eu vou revelar daqui a pouquinho não acontecer, sabe o que pode ocorrer? Deus vai suspender esse processo, não vai permitir que ele vá avante, e daqui a 150 anos, alguém que estiver vivo no meu lugar vai estar apontando para outra realidade e achando que é ali que está perto da volta de Jesus. Sabe por que eu digo isso? Eu espero que seja claro para vocês onde é que eu estou querendo chegar. Quando o povo de Israel foi liberto com mão poderosa de Deus do Egito, Canaã já estava pronta para recebê-los. Eles podiam chegar em Canaã com 40 dias, ou até menos. Menos. Um mês e pouco, eles chegarão em Canaã. Tranquilos. Então, se eu fosse olhar com linguagem profética ou apocalíptica o que aconteceu, depois de séculos como escravos no Egito, chegou o momento em que Deus poderia agir, e ele agiu. Ele trouxe Moisés, deu as pragas, olha os sinais da libertação. Imagine agora o êxodo como sendo uma espécie de volta de Jesus para os hebreus do Egito, tá bom? Vamos imaginar assim. O êxodo, a libertação, é a volta de Jesus para eles. Antes ali, o que aconteceu? O faraó assume, Moisés volta do deserto, tudo pronto, volta do deserto. As pragas caem, faraó não se arrepende, não muda a cabeça dele. Deus tira o povo, abre o mar vermelho, gente, que é sinal mais lindo do que isso, abre o mar vermelho, o povo passa a pé seco. Do outro lado, o mar se fecha, mata faraó, todo o seu exército, e o povo então caminha. Era ou não era o tempo, socialmente falando, propício para conquistar em Canaã? Claro que era. Mas se era o tempo, por que demorou 40 anos a ponto de matar toda aquela geração? Porque o povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu deles. O povo estava por demais confiado nos sinais externos. Olha, acho que agora a libertação está chegando. Eu posso imaginar dois hebreus conversando no Egito. A libertação está chegando. Por quê? Porque agora Moisés chegou. Aí o outro falou, não, é verdade. Os egípcios estão lá desesperados, com piolhos que eles não estão mais aguentando. E o outro, aí você ficou sabendo do que aconteceu no Nilo lá? Diz que uma parte do Nilo lá está toda em sangue. Eles não conseguem beber água lá, tem que trazer água de fora. Nossa, a libertação está chegando. A ênfase era grande. E a certeza também. Mas qual o erro? Estavam por demais olhando pela janela o que estava acontecendo no Egito e esqueceram de olhar o que estava acontecendo dentro do povo hebreu. Então, embora profeticamente eles tinham condições de já estar na terra prometida em um mês, precisaram 40 anos para que isso acontecesse. Fazendo um paralelo, a mesma coisa hoje. Esses eventos que eu dei para vocês aqui de globalização, de mundo unificado, me indicam que nós estamos como os hebreus ali na Páscoa. Estamos na iminência de Jesus voltar. Eu acho que pode acontecer em qualquer momento. Mas se eu ficar demais olhando pela janela o que acontece no Egito e não observar o que acontece aqui dentro, pode ser que mesmo libertos, a gente ainda fique 40 anos vagando nesse deserto do mundo e Jesus não voltou. Posso continuar a leitura do texto para vocês? Olha aqui, depois que ele falou que aquilo era princípio das dores, ele falou, vocês serão entregues para serem maltratados, eles os matarão, vocês serão odiados de todas as nações por causa do meu nome. E o que as pessoas mais querem hoje é ser odiadas por causa do nome de Jesus, não é? No passado, a pessoa tinha que escolher entre a vida e Jesus. Hoje eu tenho que escolher entre o glamour do Instagram e Jesus. Porque hoje muitos entregam Jesus não por causa da vida, só por causa de uma vaidade. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, meus filhos, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, este será salvo. E será pregado o evangelho do reino em testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Perdão, eu saltei uma parte. Então será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo,
em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Muita gente que é missionária deve estar falando um amém aí do outro lado, mas eu quero também te pedir uma atenção. A gente fica por demais preso ao verso 14. O evangelho será pregado a todo mundo em testemunho a todas as nações. Então tem que dar muito estudo bíblico, eu tenho que distribuir muito livro da Novo Tempo, eu tenho que distribuir muita revista, eu tenho que convidar as pessoas a assistirem. Mas vem cá, esse versículo aqui isolado, ele não diz muita coisa. Antes de Jesus falar que o evangelho seria pregado a todo mundo, ele diz que o amor se esfriaria de quase todos. Quase todos. Não de todos. Aqueles que vão cumprir Mateus capítulo 24, verso 14, de pregar o evangelho, tem que estar entre aqueles que não terão seu amor resfriado. E como não ter o amor resfriado? É interessante que depois que Jesus descreve a volta dele, se você virar a página e for até o final do capítulo 24 e o capítulo 25, você vai ver que Jesus conta algumas parábolas que ilustram o tempo da volta dele. E a primeira parábola que ele conta aqui é a parábola do servo fiel e do servo mau. Ele fala de um senhor que foi embora e encarregou seus servos de cuidar, mas o servo falava, o senhor logo virá, e começou a espancar os seus amigos. Ou seja, servos que à espera do seu senhor não tratavam bem os seus irmãos. Aí diz, virá o senhor daquele servo em dia e hora que não espera. Onde vai acontecer essa parábola dos servos? Não pode ser no mundo. É no povo de Deus. Olha, a parábola é dos servos fiéis e infiéis. Quem está no mundão, que não quer saber de espiritualidade, de Deus, nem de Bíblia, nem nada, não pode falar que ele é servo, ele não quer ser servo. A realidade de servos é uma realidade interna do povo de Deus, não externa. Depois Jesus contou outra parábola, a parábola das 10 virgens. As 10 virgens também não representam o mundo político, social, o mundo extra, o povo de Deus. As virgens representam o povo de Deus. Depois ele fala da parábola dos talentos. E novamente, a parábola dos talentos refere-se a quem? Quem são os servos que recebem talentos? É o mundo de maneira generalizada? Não, é o povo de Deus. Então você vê que Jesus não contou nenhuma parábola aqui falando dos governos, dos políticos, das nações. São parábolas relacionadas ao que acontecerá dentro do povo de Deus. Ou seja, o que Jesus quis dizer? Se o povo de Deus não se amar, não se unir e não buscar a presença do Espírito Santo para pregar o Evangelho, esses outros sinais aqui não significam nada. Percebeu? Vou repetir para você e não me tome por um herege. Não adianta nada você... deixa eu pegar um pouco d'água aqui só. Obrigado. Não adianta nada o sol se escurecer, a lua não dar a sua claridade, as estrelas caírem do céu, são sinais da volta de Jesus. Não adianta nada ter terremoto na China, não adianta nada ter fome na Etiópia, não adianta nada ter... mobilização mundial para um governo único, não adianta nada. Olha, ainda que o anticristo surja agora com um decreto de morte, se o povo de Deus não estiver fazendo o dever de casa, Deus vai matar esse anticristo e vai dar mais 50 anos para surgir o outro, ou 100, ou 200. Eu tenho sim que mostrar para as pessoas os sinais que acompanham a trajetória até a volta de Jesus. As guerras, os terremotos, um olhar profético e atento ao que está acontecendo para saber que o mundo está maduro. Mas, mais do que isso, eu tenho que ter um olhar interno. Dentro do povo de Deus, servo bom e mau, virgens, talentos. Somente quando o povo de Deus fizer o dever de casa, aí ele repete, no final do capítulo 25, a cena da volta dele com um grande julgamento. E o que me chama a atenção? Quando vier o Filho do Homem em sua majestade, é interessante que nem todas as pessoas terão a mesma reação na volta de Jesus. Porque quando eu vou para Apocalipse capítulo 6, lá fala que quando Jesus vier, que alguns ímpios, pessoas do mundão mesmo, vão gritar para as rochas e rochedos, caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que se assenta no trono e também da ira do Cordeiro.
porque ninguém pode subsistir. Então haverá uma classe numerosa de pessoas que, quando ele vier, vai implorar aos montes que caiam sobre eles, porque eles não podem nem suportar ver a glória de Jesus. Também, quando eu vou para Lucas, lá fala que alguns homens desmaiarão de terror na expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, que até os poderes do céu serão abalados. Muitos vão ficar desesperados. Mas, curiosamente, a Bíblia mostra uma outra classe de pessoas que, à volta de Jesus, não vão pedir para os montes cair sobre eles, não. Nem vão desmaiar de terror, não. Mas também não vão dizer, esse é o Senhor que nós aguardávamos. Pelo contrário, sabe o que eles vão dizer? Senhor, em teu nome eu expulsei demônios. Em teu nome eu fiz curas. E ele falará assim, apartai-vos de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Está na Bíblia isso. E um outro grupo vai chegar para ele e falar, Senhor, mas vem cá, isso aqui não está certo, porque em teu nome eu profetizei. E ele falará assim, malditos, eu não conheço vocês. A petulância dos crentes. Nesse aspecto, se me permitem uma digressão aqui psicológica, eu acho os ímpios, no final dos tempos, mais honestos do que os pretensos filhos de Deus. Porque o ímpio, estou falando ímpio mesmo, o Hitler da vida, se tivesse vivo na volta de Jesus, né? Mas alguém do caráter de Hitler, um camarada mau, sem escrúpulos, que estupra criança, que mata inocente, esses tipos de pessoas, ímpias mesmo, eles vão ser mais honestos na volta de Jesus do que os pretensos religiosos. Porque esses na volta de Jesus, os ímpios, eu digo, vão gritar, caia sobre mim, rochedo, porque eu não aguento, eu não vou nem arriscar dizer que eu tenho chance com ele, que eu não tenho. Agora, os pretensos cristãos ou religiosos, que vivem uma religião só de fachada, só de amém, aleluia, e doutrina, esquecendo da piedade que tem que acompanhar essa doutrina, esses com uma arrogância sem tamanho, vão falar, espera aí, por que está subindo ele eu não estou? Olha a audácia. Senhor, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu curei. O ímpio pelo menos admitiu que ele não tem chance. Esse ainda quer discutir se não houve um erro de cálculo de Deus. Peraí, senhor, olha direito essa lista aí, vê se eu não estou aí. É impossível, o senhor não vai ser justo se eu não entrar no céu. Eu vou ler nas palavras de Jesus uma das versões desse diálogo dele com esse grupo. E também com o grupo dos salvos. Quando vier, estou lendo Mateus capítulo 25, versos 31 em diante. Quando o Filho do Homem vier em sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença. Ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o mestre dirá aos que estiverem à sua direita, venham benditos de meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Obrigado, Senhor. E ele continua, porque eu tive fome, e vocês me deram de comer. Eu tive sede, e vocês me deram de beber. Eu era forasteiro, e vocês me hospedaram. Eu estava nu, e vocês me vestiram. Enfermo e me visitaram, preso e foram me ver. Então os justos perguntarão, quando foi, Senhor, que o vimos com fome e lhe demos de comer? Ou quando com sede e lhe demos de beber? E quando foi que vimos o Senhor como forasteiro e o hospedamos? Ou nu e o vestimos? Quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo? O rei respondendo lhes dirá, em verdade lhes digo, ainda que o fizerem a um desses meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque eu tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e vocês não me deram de beber. Estive sendo forasteiro e vocês não me hospedaram. Estando nu, vocês não me vestiram. Achando-me enfermo e preso, vocês não foram me ver. E eles perguntarão, quando foi que vimos o Senhor com fome, com sede, forasteiro, ou nu, ou enfermo, preso, e não o socorremos? Aí Jesus repete, em verdade vos digo que sempre que deixaram de fazer a um dos mais pequeninos, foi a mim que o deixaram de fazer. Estes irão para o castigo eterno, porém os justos irão para a vida eterna.
Como pregador da palavra de Deus, me chama a atenção que Jesus não falou assim: entre no reino, meus filhos, porque vocês deram muito estudo bíblico. Entrem no reino porque vocês foram fiéis à doutrina, à cristologia bíblica. Então quer dizer, Rodrigo, que eu posso deixar de pregar a palavra e ser herege? Não, de jeito nenhum. É porque essas coisas, na visão de Jesus, estão incluídas na visão humanitária, no comportamento humanitário. Não adianta nada eu dar o pão para o meu semelhante e não mostrar para ele a esperança da vida eterna. Esse é o ponto. Se eu apenas dou o pão para o meu semelhante, mas não levo, através da graça de Jesus, a ter uma vida transformada, a conhecer as promessas de Deus para a vida dele, a conhecer as profecias da Bíblia, eu estou fazendo um trabalho porco. Do outro lado, se eu dou as verdades bíblicas para ele, mas não dou o pão, estou igualmente fazendo um trabalho porco. Então nós não temos que ficar agora com uma falsa dicotomia. O que a igreja tem que fazer? Pregar ou ação humanitária? Gente, essa pergunta é estúpida. Seria a mesma coisa de eu perguntar: qual asa eu posso serrar do avião antes do voo? Nenhuma das duas. O avião precisa de 2 asas para voar. E a igreja precisa de 2 ações para alçar voo: evangelismo e trabalho humanitário. Qualquer matéria sobre eclesiologia que negue uma dessas asas não alcança voo. E o combustível para colocar esse avião no céu chama-se batismo com o Espírito Santo. Então é jejum, é oração. Dia 1º de maio a Igreja Adventista está proclamando um jejum em todo o Brasil. E nós temos que jejuar pelo nosso país. E nesse jejum não é jejum só para a prosperidade do país, não. Temos que jejuar pedindo a Deus perdão e misericórdia para os nossos pecados. Batismo com o Espírito Santo. E o batismo com o Espírito Santo é só o combustível. Mas o avião que a gente tem que colocar no ar tem que ter 2 asas: pregação do evangelho e ação humanitária. Esse é o ponto. Esse é o ponto, meus irmãos. É por isso que Jesus ainda não voltou. Não é que as profecias ainda demoram muito para cumprir. Para com esse discurso: não, Jesus não voltou porque é muito difícil levantar hoje um governo único no mundo. Esquece, esquece. Tá bom? Estou falando com vocês do ponto de vista sociológico. O mundo hoje tem condições políticas, sociais e de crises para que as cenas finais do Apocalipse aconteçam em nossos dias. Já começou. Nem vou colocar no futuro. Já começou. O Covid-19 vai ser um divisor d'águas. A vinda do 5G, que vai controlar todo mundo, é outra. Isso aqui não é teoria da conspiração, não. Eu sei o que estou falando, tá bom? Não estou lendo só revista de banca, não. Eu estou falando de artigos indexados. Gente que está vendo realmente que o mundo precisa de um reset. Economistas que estão prevendo como é que será o futuro do mundo. Está tudo pronto. Mas, se dentro da igreja nós não apresentarmos condições de maturidade espiritual para recebermos a chuva serôdia, o batismo com o Espírito Santo e começar em primeiro lugar a nos amar e amar o nosso semelhante, nada feito. Daqui a 200 anos vai estar outro no meu lugar falando a mesma coisa e alguns duvidando, falando assim: esses adventistas desde o século 21 já falavam que Jesus ia voltar, nós estamos no século 23 e não voltou ainda. Eu acabei de sair do Egito. Eu não quero ficar 40 anos no deserto. Posso ler uma última passagem para vocês? Eu quero ler um texto aqui de Apocalipse, que muita gente às vezes entende de uma maneira um pouquinho equivocada. No Evidências da TV Novo Tempo eu explico melhor isso aqui. Quando Jesus abre o 5º selo do Apocalipse, que são eventos que antecedem a volta de Jesus, João vê os mártires que morreram por causa da palavra de Deus. E esses mártires questionam: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que se habitam sobre a terra? Aí a resposta que foi dada foi a seguinte: foi dada a cada um deles uma veste branca. E lhes foi pedido que repousasse um pouco mais de tempo, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos seus que iam ser mortos como eles também foram. Muita gente pensa que esse completado número aqui é uma coisa matemática, que Deus tem um número em mente que ele quer salvar, mas existe uma outra possibilidade de interpretação um pouco mais fiel ao texto, mesmo porque a tradução aqui nem está colocando todas as palavras que tem e que não tem ali no grego, com a palavra aritmos, número. Esse completar significa de maturidade, até que seus irmãos estejam maduros.
E é interessante que ele fala, irmãos seus que vão ser mortos como eles também foram. Será que hoje eu estou espiritualmente maduro bastante para, se a perseguição chegar, eu aceitar ser morto por Cristo? Eu sei que depois do fechamento da porta da graça não haverá mártires, mas antes sim. Se hoje eu não deixo a vaidade por amor de Jesus, será que eu vou deixar nesse tempo? Aí de repente, aquilo que mais me frustrou, e eu falei no início dessa live, que é a frustração teológica de Jesus não ter voltado, de repente a misericórdia de Deus para comigo, porque eu não estou pronto. Pense nisso, meus amigos. Eu resolvi falar tanto de assistência social porque, como eu já falei na live passada, eu fui muito machucado pelo Espírito Santo quando eu vi uma matéria aí na TV. Eu, em nome de Jesus, eu vou participar financeiramente com tudo que eu puder fazer. A gente não vai conseguir resolver a fome das 19 milhões de pessoas no Brasil, e mesmo que conseguíssemos, tem outras. Mas sabe aquela velha história do menininho que ficava jogando estrelinhas no mar? Né? E um velho viu, por que você está jogando as estrelinhas na água, meu filho? Ah, porque o sol, elas vêm para cá para a praia, o sol racha, elas morrem aqui, então eu jogo na água para elas voltarem. E o velhinho falou assim, mas tem milhares, milhões de estrelinhas do mar aqui na areia, você não vai conseguir resolver a vida de todas. Eu falei, o senhor tem razão, mas fala isso para essa aqui. E jogou na água. Eu não vou conseguir resolver o problema da fome dos 19 milhões no Brasil. Mas se pelo menos uma família eu conseguir, e conseguir não de maneira desdenhosa, porque eu fiz o mínimo, porque eu fiz o meu máximo, vai valer a pena. Tá bom? Eu posso não ser um empresário tão rico, mas se dentro das minhas posses eu faço o que aquele empresário que é benemérito faz, então está bem. Eu tenho uma pessoa que eu admiro demais, que é o Dr. Milton Afonso. Já ajudou mais de 60 mil alunos a estudarem. Mais de 60 mil. Eu não tenho o dinheiro que ele tinha, que ele tem, aliás, dono da Golden Cross, helicóptero, fazendas, tudo. Mas dentro daquilo que eu tenho, eu posso ajudar como ele ajuda. Tem muita gente que é muito pródigo e me pede, você tem o contato do Dr. Milton que eu quero conseguir uma bolsa. Com quanto você vai entrar? Com quanto você vai entrar? Que eu tô apertado, rico também fica apertado, meu amigo. Ou você pensa que só porque o camarada é dono da Golden Cross e tem um helicóptero, ele nunca ficou apertado? Lógico, eu conheço a família, eles também ficam apertados, rico também fica apertado. É um aperto diferente do nosso, mas também é apertado. O que você está fazendo pelo seu semelhante? Então, em nome de Jesus, essa semana eu vou respirar Adra. Vou falar da volta dele, mas eu quero contribuir para dar o pão ao meu semelhante. Porque eu amo Deus acima de tudo. E como eu amo Deus acima de tudo, Ele mandou que eu também amasse o meu próximo como a mim mesmo. Então, como extensão do amor que eu tenho por Ele, eu quero ter a extensão do amor pelo meu próximo. Porque quebra de relacionamento vertical é quebra de relacionamento horizontal. Eu não tenho como ser íntimo de todo mundo, vocês imaginem. Com tantos inscritos no canal, não tem como eu sair distribuindo o meu WhatsApp para todo mundo, para aconselhar todo mundo. Não dá para eu fazer isso. Mas dentro do meu universo, dá para eu fazer alguma coisa. E eu acho que é isso que você tem que tentar hoje. Tá certo? Eu vou, depois dessa live, eu vou colocar um banner com QR Code, com a conta eu não sei se é Bradesco, qual que é o banco que eles usam, a conta da Adra, e você já pode começar a depositar ali. Essa semana toda eu vou pedir dinheiro para a Adra, porque não é para a Adra, é para ajudar as pessoas, tá bom? Se depois dessa live você sentir no seu coração, você já vai lá, vai abrir o seu QR Code, faz o depósito. Aí alguém deve estar falando assim, Rodrigo, mas é sábado, hoje é sábado. É sábado. É verdade, eu guardo o sábado. Mas eu tenho um problema, porque o mesmo Deus que mandou eu guardar o sábado falou que é lícito fazer o bem aos sábados. Entenderam? O mesmo Deus que mandou eu guardar o sábado falou que se o boi cair no buraco de sábado, pode tirá-lo. Então ele também pode curar uma mulher doente na sinagoga no sábado. Então eu respeito a sua opinião, mas eu no sábado, para esse fim, eu faço um depósito na agência bancária, se for o caso. Porque eu não vou esperar até amanhã não, porque eu posso esperar para depositar segunda-feira ou terça, mas quem está com fome, ele quer dormir hoje comendo alguma coisa. E nós precisamos montar esses cartões aí para dar a cesta básica, tá certo? Então, faça o depósito hoje, e essa semana toda você vai me ouvir falando isso. Eu quero incomodar você através do Espírito Santo, porque eu quero ver Jesus voltando. E eu quero pregar o Evangelho, e eu quero ajudar meu semelhante naquilo que for possível. O que falta para Jesus voltar? O que falta acontecer na minha vida e na sua. Aí ele vai voltar. Ele precisa disso aqui para movimentar os governos do mundo e preparar o cenário final. Pense nisso, meu amigo. Porque, terminando essa fala aqui, quero dizer
Eu até aproximo mais do celular aqui. Do fundo do meu coração, eu não quero mais orar por ninguém no hospital. Não é uma coisa que eu faço com prazer. Eu não quero mais visitar alguém que acabou de perder um ente querido. Não é algo que eu faço com prazer. Eu não quero mais ter medo. Eu não quero mais ver gente chorando como talvez alguém está chorando aí do outro lado. Eu quero ver Jesus. Ensinaram-me que ele vai voltar. Está demorando, mas eu vou continuar esperando. Quer esperar comigo? Quer se aprontar para a volta de Jesus como servo bom e fiel? Pense nisso. Eu vou orar por você agora. Oremos. Amado Senhor, em nome de Jesus, nesse momento eu despeço dessa live, pedindo a unção do Teu Santo Espírito para fazermos o Teu trabalho. Dá-nos a chuva serôdia, Senhor. Prepara o nosso coração, dá-nos consagração, amor pelas almas, para pregar as verdades bíblicas a todo mundo e também dar o pão ao nosso semelhante, o abrigo, o abraço, o conforto. Porque nós te amamos, Senhor, e queremos que o Teu amor em nós possa espalhar pelo mundo. Pois é em Teu nome que nós fazemos esta prece. Amém, Senhor. Um beijo no coração de todos, que a graça de Jesus esteja com cada um de vocês. Muito obrigado.